A paz do Senhor para todos que acompanham o programa EBD na Web. Estamos iniciando mais uma edição, hoje com a lição de número 6. Estevão, o primeiro mártir. Essa é uma lição que traz também grandes aplicações para nossas vidas, apresentando um icônico personagem do Novo Testamento, por ter sido a primeira pessoa que morreu defendendo o Evangelho do Senhor Jesus, um grande apologista, podemos dizer. Ele que tem um dos sermões mais lindos registrado nas Escrituras Sagradas e que foi recebido pelo próprio Cristo quando chegou nos céus. E nós estaremos estudando no próximo domingo, dia 10 de novembro, e traremos aqui breves comentários para auxiliar você, caríssimo professor. A síntese da lição diz que o Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e sabedoria para pregar o Evangelho. Queremos chamar a atenção para algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que Estevão era um homem de Deus. Pesquise informações sobre a biografia de Estevão. Ele foi um daqueles homens escolhidos pelos apóstolos para cuidar da assistência social da igreja, dos assuntos relacionados a essa vertente. E Estevão, ele cuidava desses assuntos, mas também não apenas como uma questão social, mas principalmente espiritual, pois ele era verdadeiramente um homem cheio do Espírito Santo, da graça, da sabedoria, do poder e da unção. Estevão, ele foi muito usado por Deus, não só na diaconia, no serviço, mas também na defesa do Evangelho. É importante chamar a atenção disso, pois quando nós vamos observar Estevão ao longo da sua pregação, do seu discurso, ficamos maravilhados com a sua sabedoria. Mas a sua sabedoria não era apenas humana, principalmente esta sabedoria era, obviamente, divina. Capítulo 6, versículo 10, diz que aqueles judeus opositores que lhe ouviam não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito com que falava. Espírito aqui com E maiúsculo. Ele era cheio da autoridade de Deus. E isso era um cumprimento de profecias do próprio Senhor Jesus. Quando no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus profetizou que não deixaria os discípulos sozinhos. No capítulo 21 e o versículo 15, o Senhor Jesus disse que daria na sua boca sabedoria e não poderiam ninguém resistir nem contradizer aqueles a quem o Senhor enchesse de unção. Todos aqueles que se opuserem não conseguirão resistir, pois eu vou dar sabedoria, inteligência, falarão coisas que ninguém sabe falar. Neste mesmo livro, no capítulo 12 e o versículo 12, o Senhor Jesus disse que na mesma hora em que estivessem em situações de perseguição e oposição, o Espírito vos ensinará o que vos convém falar. E em Estevão nós vemos o começo da perseguição da igreja e vemos também o começo do cumprimento desta promessa de ajuda contínua que o Senhor Jesus havia dito através do Espírito Santo. E Estevão vai ser acusado não de nenhum pecado, não de nenhum nada sério que ele tinha feito, algum delito, um assassinato, um roubo, não. A acusação contra a vida de Estevão era blasfêmia, porque os judeus não suportavam ouvir a forma como ele falava de Deus, com muita autoridade, com muita intimidade. E a leitura bíblica no capítulo 6, versículo 8 ao 15, e no capítulo 7, versículos 54 e 58, mostrará a natureza, a causa e a consequência de tudo isso. Ainda no capítulo 6 do livro de Atos, versículo 11, diz que os judeus, ouvindo as palavras de Estevão, subornaram. Vejam que homens sem nenhum brio, sem nenhuma hombridade, homens corruptos, subornaram os homens para que dissessem, para que mentissem. Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, a única forma que os judeus encontraram de incriminar Estevão foi acusando de blasfêmia. E fizeram isso sem ter provas, pagaram as pessoas e disseram, vocês vão dizer, são testemunhas de que ele blasfemou. Porque para o judeu o pecado de blasfêmia podia ser punido com a própria morte. Porém, o Sinédrio não tinha autoridade para
executar a pena, precisava do Império Romano. Lembra de Jesus? Nós já estudamos aqui de uma manobra que os judeus fizeram para poder incriminar o Senhor Jesus. Eles não podiam executar a pena e pediram aí a ajuda do Império Romano. Nós vimos que Jesus também foi vítima disso. Então, essa trajetória final de Estevão se assemelha muito também com o vitupério de Cristo diante do Sinédrio e do Império Romano. É interessante, então, que Estevão vai sofrer esta calúnia e, através deste caminho, ele vai sofrer o martírio. Os judeus estavam tão irados com a pregação de Estevão, tão irados com o poder de Deus na vida dele, que não esperaram nem o Império Romano executar a pena. Eles mesmos apedrejaram Estevão. E enquanto ele estava falando, retiraram o servo do Senhor, afastaram ele daquele lugar, templo, e o apedrejaram. Tiraram as suas vestes, pois se dizia que para ser maior humilhação, o executado tinha que estar despido, e colocar as suas vestes aos pés de quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Saulo de Tarso, que se tornaria também ele um perseguido da igreja. Que coisa, não é, irmãos? Mas Estevão em nenhum momento se calou. Você, professor, deve ler o sermão de Estevão e trazer alguns detalhes na sua aula. Capítulo 7, do versículo 2 ao 53, tem registrado o sermão. Ele faz um passeio ao longo das Escrituras Sagradas. Desde quando Deus aparece para Abraão e faz as suas primeiras promessas, passando aí pelo nascimento dos patriarcas, pelo ministério profético de Moisés, guiando o povo através do deserto e por aí à frente, até chegar ao ministério do Messias, do próprio Cristo. Então, o sermão de Estevão mostra o plano salvífico de Deus ao longo das eras, e é importantíssimo você utilizar esse pano de fundo para mostrar que ele era um homem que tinha conhecimento bíblico e um homem que tinha muita unção e autoridade de Deus. E aí Estevão vai mostrar a universalidade do Evangelho, Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que trabalhou ao longo da história em Ur, em Arã, no Egito, no Sinai, e através de tantos lugares o Senhor alcançou também os gentios, alcançou todos os povos, né? Os judeus não vão suportar isso, porque Estevão queria confrontá-los, chamando-os ao arrependimento. No versículo 51, chama eles de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então as palavras de Estevão soaram de forma dura aos ouvidos dos judeus, e foi a gota d'água para o balde da impaciência deles. E irado, eles tampavam os ouvidos para não ouvir e gritavam, falavam bem alto para que ninguém mais ouvisse aquela pregação de Estevão. Eles não suportariam ver o efeito daquilo. E aí o que vai acontecer? Eles começam a ranger os dentes. Nós colocamos aí alguns versículos no rodapé também, que servem de exemplo de outras situações de ranger de dentes, que representam sempre situações de fúria, de raiva extrema, que foi o que os judeus sentiram. E aí, o que vai acontecer? Mesmo com toda a ira, mesmo com toda a ameaça, no meio da pregação, Estevão, ou melhor, já ao fim da mensagem, olha para o céu e não vê o teto, mas vê simplesmente o trono de Deus e Cristo em pé. É importante chamar a atenção que Cristo sempre aparece sentado nas visões que mostram o trono de Deus. Colocamos aí também no rodapé versículos que você pode e deve citar ao longo da aula para exemplificar esta verdade. Mas, interessantemente, no caso de Estevão, Jesus estava posto em pé. E aí o comentarista vai dizer que era como que Jesus estivesse dando boas-vindas para Estevão, dizendo, pode vir, o céu já está à tua espera. É interessante que o nome Estevão significa coroa. E foi o primeiro a receber a coroa do martírio. O primeiro a ser coroado com a coroa da vida na eternidade. Depois dele, tantos outros deram a sua vida por amor a Cristo, em defesa do Evangelho, para não negar a sua fé. Então, irmãos, essa visão que Estevão teve de Cristo de pé nos lembra o que o próprio Senhor disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E Cristo em pé, no trono ao lado de Deus, estava confessando Estevão diante de Deus Pai, dizendo, este é um bendito,
Este é um digno de entrar nas mansões celestiais, de ser recebido e ganhar a coroa da vida. É um grande exemplo para todos nós, um exemplo de fé e de prática. E duas grandes verdades na vida de Estevão que devem ser aplicadas em nós. Primeiro, que ele tinha inspiração do Espírito Santo. Ele exalava a presença de Deus na sua vida. O que é mais interessante, irmãos, que nós vemos na leitura bíblica em classe, no versículo 15 do capítulo 6, que todos os que estavam assentados no conselho, quando fixaram os olhos em Estevão, viram o seu rosto como de um anjo. Ainda estava na terra, mas já possuía um caráter angelical, um caráter de quem é de outra dimensão, pois era um homem cheio de Deus na vida, que até a sua feição irradiava esta glória de Deus, demonstrava, explicitava esta presença de Deus. E segundo, a visão de Cristo. Isso mostra que havia ali uma consolação de Deus para a vida de Estevão e também uma espécie de anestesia celestial que fez com que ele suportasse o sofrimento para chegar diante da glória de Deus Pai. Deus está disposto a consolar a todos nós também que sofremos por amor a Ele e não desistamos, não fujamos do caminho que Ele nos propôs, mesmo em meio a todos os embates e combates, porque sabemos que Ele é fiel e que nele nós encontraremos sim o consolo e principalmente a vida eterna. É importante então fazer todas essas considerações ao longo da sua aula e mostrar a importância de Estevão para a vida da igreja primitiva, pois o seu testemunho com certeza animou a fé de muitos outros cristãos. O texto do dia está no capítulo 6, versículo 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então era um homem que as suas palavras também eram acompanhadas de práticas, de ações de quem tinha muita unção de Deus. O comentarista Champlin diz que Estevão possuía algumas características que o tornavam especial. Ele foi um dos personagens secundários mais distintos do Novo Testamento, dotados de dons espirituais e uma considerável estatura espiritual diante de Deus e dos homens. Serve de clara demonstração de que os primeiros diáconos não serviam somente às coisas materiais de seu ministério, mas também se ocupava do ministério espiritual. Juntamente com Jesus e os apóstolos, a Estevão são atribuídas operações de sinais e maravilhas. Estevão mostrou ser um homem dotado de graça singular, debaixo da perseguição, pois tal como seu Senhor, ele vai orar solicitando perdão. Essas são as últimas palavras de Estevão. Quando seus algozes estão prontos a apedrejá-lo, ele não está enfurecido, ele não está com medo, nem está rancoroso. Mas assim como Cristo na cruz orou pelos algozes romanos dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Estevão vai fazer sua última oração dizendo: Senhor, não imputa-lhes este pecado. Não coloca sobre eles o peso dessa culpa, porque eles também não estão sabendo o que estão fazendo. Que coisa linda, né, irmãos? O perdão de Deus verdadeiramente irradiado no coração de Estevão. Estevão se tornou o cabeça de uma imensa companhia espiritual, arregimentando grandes defensores da fé, que também não esmoreceram diante dos embates do Império Romano. A vida de Estevão influenciou a do apóstolo Paulo, pois com certeza foi uma das mais significativas contribuições dele à causa cristã, pois não foi em vão que as suas vestes foram parar nos pés de Saulo, e com certeza quando se tornou um Paulo, ele refletiu muito sobre isso e também se animou, lembrando-se do seu irmão na fé, que não desistiu, até o fim permaneceu fiel ao nosso Deus. E é importante chamar a atenção que tudo isso fica também de aplicação para a vida de todos nós que estamos na presença de Deus e talvez não tenhamos que enfrentar um martírio físico, mas pelo menos hoje enfrentamos muito martírio ideológico. Talvez não tenham pessoas com armas apontadas para nós, mas ouvimos piadas, ridicularizações e todo tipo de chacotas verbais e morais acerca da fé cristã. E muitas pessoas com medo até de serem ridicularizadas pelos colegas, parentes, vizinhos, muitas vezes até negam a sua fé. Que Deus nos guarde disso e que sejamos verdadeiros defensores e assim como Estevão, possamos ver Cristo nos receber na glória de Deus Pai. E para finalizar, vale a pena citar as palavras de Matthew Henry, quando ele, sendo um comentarista, cita em suas palavras aquilo que mais é marcante no ministério de Estevão.
Nas palavras do comentarista, Estevão se dedicou à tarefa de morrer com tanta compostura, como se houvesse ido dormir. Despertará novamente na manhã da ressurreição para ser recebido na presença do Senhor, onde há plenitude de gozo, e para compartilhar as bem-aventuranças que estão à sua destra para sempre. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Deus que esteve presente na vida da igreja primitiva permanece presente até hoje em nossas vidas, nos fortalecendo na defesa da nossa fé. Tenham todos uma excelente aula no próximo domingo e que a palavra de Deus habite ricamente em vós.